Oh, olá, não tinha visto você aí. Eu estava lendo uma bela história sobre um povo muito interessante e aqui acompanhado da minha bela fogueira para me esquentar. É uma bela fogueira. Enfim, esse cobertor, esse grande livro bonito aqui e essa dramaticidade toda e a minha fogueira é apenas para falar para vocês que esse é o início da nova série do nosso canal chamada Contando a Bíblia. Contando a Bíblia se trata da junção da minha vontade por contar histórias, o meu amor por contar histórias e o meu amor pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, eu venho aqui com uma série que eu junto as duas coisas e conto pra vocês histórias muito legais sobre a Bíblia e principalmente aquilo que eu mais amo nas histórias. E hoje, a nossa história é sobre o povo de Moisés e a libertação dos escravos no Egito. Eu quero contar isso pra vocês com o máximo de detalhes possíveis, bem próximo pra você aqui, ó. Então, acompanhe comigo. Aconselho você agora a pegar o seu chocolate quente, o seu belíssimo cobertor, e se aconchegar perto da nossa lindíssima fogueira e ouvir uma belíssima história. Anos antes de sequer Moisés ter nascido, uma promessa foi feita ao servo de Deus Abraão. Uma promessa de que ele teria uma posteridade tão grande quanto as areias do mar, as estrelas do céu, e que seria grandiosa a geração dele, mas que ele não conseguiria contar essa geração. E junto disso foi feita outra promessa, que é descrita no verso 13 até o 16 do capítulo 15 de Gênesis, que diz: Então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, pois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Essa é a promessa feita ao servo de Deus, de que mesmo tendo uma posteridade tão grande, o povo ainda seria afligido pela escravidão. O povo ainda seria afligido por outro povo e durante 400 anos seria escravizado. Porém, seriam libertados e seriam tirados dessa mão forte, pela mão mais forte ainda do Senhor. E sairiam dessa terra com grandes riquezas e voltariam e retornariam à sua terra de direito. E o que acontece é que essa exata situação é retratada no livro de Êxodo. Vocês não conseguem ver, mas esse aqui é o livro de Êxodo. Essa exata situação é retratada no livro de Êxodo. O povo de Deus é afligido pelo povo egípcio e durante 400 anos são peregrinos em uma terra distante e clamam a Deus para serem libertados e precisam de um libertador, de algo novo para sair dessa situação de escravo, dessa vida terrível que eles vivem no Egito. E é aí que entra Moisés. Mas muito antes de Moisés, a gente tem que falar um pouco sobre como eles chegaram nessa situação. Anos e anos antes de Moisés e anos depois de Abraão, existia um cara chamado José. José do Egito, ao qual você deve conhecer pelo nome da história da novela. José era o filho favorito, filho de Jacó e um dos 12 das 12 tribos de Israel. Ele foi vendido como escravo, passou por poucas e boas no Egito, foi preso, interpretou sonhos e ganhou favor diante do rei do Egito, o faraó, e foi levantado à posição de governador do Egito, onde ele só era abaixo do faraó. Imagina uma vida onde você saiu de ser escravo, expulso da sua casa pelos seus próprios irmãos, para se tornar governador do lugar onde você era escravo. Isso é uma coisa muito interessante, é muito provisão de Deus na vida. E acontece que, durante uma crise, os parentes de José vieram para o Egito e viveram lá durante muitos e muitos anos. Eles se reconciliaram e tudo mais. E acontece que os judeus começaram a crescer cada vez mais na terra egípcia, a um ponto onde, quando José já tinha morrido, subiu um novo faraó que não conhecia a história de José. E ele falou que o povo estava crescendo demais e que era perigoso eles se juntarem a um povo inimigo e traírem o Egito num dia de guerra. Esse era um medo. Então, por esse medo, o faraó decidiu afligir o povo judeu com a escravidão,
com trabalhos complicados e com muitas dificuldades. E esses problemas foram tomando cada vez mais conta dos judeus, a um ponto de que, mesmo com esses trabalhos tão difíceis, eles continuavam crescendo cada vez mais a cada dia. E o rei, o faraó, não entendia, a um ponto que ele mandou as parteiras dizendo: não, agora, a partir desse momento, as crianças que nascerem homens, vocês matarão, mas as meninas vocês deixarão viver, para que diminua, né, os números. Mas, por temer a Deus, nenhuma das duas parteiras que são descritas na Bíblia, chamadas Puá e Sifrá, nenhuma das nem Puá e nem Sifrá tiveram a coragem de matar as crianças, então elas deixavam viver. E o que foi a desculpa que disseram para o faraó era que as hebreias eram muito sabidas e que antes mesmo de que a parteira chegasse, elas já davam à luz e escondiam a criança, e aí não tinha mais como matar. Então o faraó disse: não, então basta. Mandarei os soldados, e todas as crianças abaixo de 2 anos, se eu não me engano, seriam mortas. Todas as crianças homens seriam mortas, mas as mulheres seriam deixadas para viver. E acontece que havia uma mulher muito sábia no Egito. O nome dessa mulher você conhece como Joquebede. Moisés nasceu de Joquebede e durante 3 meses foi escondido. E até um ponto onde Joquebede não conseguia mais esconder o seu filho, ela fez um jarro, um balde, uma cesta de junco e tampou os buracos e botou o seu filho dentro e botou ele no rio Nilo e mandou pelas águas. Até que o filho fosse andando pelas águas e chegasse nas águas do palácio, onde a princesa tomava banho. E enquanto tomava banho, a princesa do Egito viu aquela criança, ele viu aquela cesta, e ela pegou, e vendo que tinha uma criança, ela ficou: nossa, isso aqui é um hebreu, caramba! E aí a Miriam, que é a irmã de Moisés, que já estava ali do lado, ela falou: ela cutucou assim: você não acha que você precisa de uma ama judeia pra cuidar dessa criança aí durante uns dias e depois você cuida dela? E a princesa falou: boa ideia, menina. Mano, Miriam foi 100% mente, tá? 100% cabeça, pô. Com essa sabedoria toda, Moisés foi criado pela mãe, Joquebede, mas após um tempo foi levado ao palácio para ser crescido no palácio. E viveu toda uma vida, até um ponto ele descobriu que era judeu e que não era egípcio, ele descobriu isso. E ele começou a ficar um pouco tiltado com isso, ao ponto onde ele viu um egípcio e um egípcio maltratando que só um judeu, e vendo que não tinha ninguém por perto, ele matou o egípcio e libertou o judeu para ele ir embora. E depois ele enterrou o corpo do egípcio. E com medo de morrer, com medo do faraó que mataria ele por ter matado um egípcio, ele decidiu fugir. Tendo fugido, ele fugiu para a terra de Midian. E aqui a história dá um grande twist. Moisés ficou tranquilo. Moisés passou anos e anos da sua vida, talvez 30 anos da sua vida em Midian, e ali ele viveu suave, pô. Ele formou uma família, teve 2 crianças, ele viveu realmente uma vida tranquila. Ele morava perto do sogro dele, ele apacentava as ovelhas do sogro dele, ele tinha a família dele por perto, ele não precisava mais do Egito, ele tinha uma vida nova, ele tinha esquecido tudo que ele tinha feito no passado. Mas, Deus é perspicaz, irmão. E Deus foi buscar Moisés lá em Midian após todo esse tempo. Moisés em um dia apacentava as ovelhas do seu sogro. E apacentando as ovelhas durante um tempo, ele acabou cruzando com o Monte Horebe, que significa Monte do Senhor, é o Monte do Senhor. O Monte Horebe, que é o mesmo monte onde Elias esteve, que eu falei no vídeo do devocional, e o mesmo monte que Abraão esteve e algumas outras passagens da Bíblia também. É o monte grandioso, Monte Horebe. E de repente, ele viu uma sarça pegando fogo. Uma sarça é uma pequena árvore, algo não desse tamanho, né, mas tipo, uma pequena árvore, e ela pegava fogo, mas o interessante é que ela não se consumia. Acontece que o anjo do Senhor estava sobre aquela árvore e era por isso que pegava fogo. E antes mesmo que Moisés pudesse se aproximar, Deus falou: tire as suas sandálias, pois o lugar que você pisa é santo. Você está pisando num lugar santo. E durante aquele diálogo entre Moisés e Deus, Deus falou que escutou o clamor dos seus filhos lá no Egito, e que escutou que durante esses 400 anos eles foram afligidos e que estão passando mal por situações
complicadas e que a cada dia fica pior. Então ele decidiu botar um basta, e o libertador levantado era Moisés. Mas Moisés, logo na mesma hora, recusa, diz, não, mas eu não sei falar em público, não, mas eles não acreditarão em mim, quem sou eu para fazer tal missão, não sei o quê. Aí que tá, Deus desejava usar Moisés, independentemente dos achismos de Moisés. Moisés poderia falar que ele não era incapaz, que ele não tinha voz, de que não acreditariam nele, mas Moisés era o escolhido. E quando Deus escolhe, irmão, não tem o que fazer. E após tanta conversa, Moisés aceitou. Moisés levava um sinal, que era o próprio bordão dele, que ele jogava no chão e virava cobra. Esse era o sinal de que as palavras de Deus eram verdadeiras. Ao mesmo quanto ele falaria que eu sou, foi quem me chamou para essa missão. E retornando ao Egito, ele encontrava uma nova situação. Imagina que você viveu uma vida das melhores formas possíveis, 20, 30 anos da sua vida, só vivendo como um príncipe, tendo tudo que você quer na sua mão, na hora que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. E do nada você foge para uma terra nova e você adquire uma vida nova, uma identidade nova, você muda de país e você tem uma família nova agora, você tem situações novas e você é convocado a voltar para sua antiga vida. Moisés tinha uma situação ali de 2 fogueiras nas mãos. Já ouviu falar da teoria das 2 fogueiras? A gente tem até uma fogueira ali, ó, pra você já lembrar e ficar com isso na sua cabeça. A teoria das 2 fogueiras fala sobre Pedro e Jesus. Pedro, durante a morte de Jesus, negou a Jesus 3 vezes, assim como Jesus tinha predito alguns dias antes. E tendo negado a Jesus, um desses momentos foi perto de uma fogueira. E ali, perto da fogueira, Pedro negou que conhecia Jesus e negou que fazia parte daquele grupo. E ali ele se arrependeu amargamente. Mas, um tempo depois, após a morte e ressurreição de Jesus, estando novamente numa fogueira com Jesus, Pedro é perguntado por Jesus se ele ama Jesus. E Jesus vira para Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro prontamente responde 3 vezes, eu te amo, sim, eu te amo. E Jesus diz, então apacenta minhas ovelhas. 2 fogueiras, a mesma situação, porém uma mentalidade diferente, uma situação diferente e uma resposta diferente. Pedro tinha a mesma situação na sua mão. Ele poderia negar a Jesus, poderia dizer que não amava Jesus e poderia dizer um bando de coisa para Jesus que passou durante esse tempo. Mas ele resolveu renunciar a toda a raiva que ele poderia ter pela morte de Jesus, toda a tristeza que ele poderia ter tido, e ele resolveu abraçar a segunda fogueira e dizer que nessa nova oportunidade que ele tinha, ele queria honrar a Deus. Não é que Jesus estava bravo com Pedro. Claro que ele estaria triste por ter negado ele. Mas ele deu-lhe uma nova oportunidade. E Moisés tinha essa nova oportunidade na sua mão. Ele retornava para sua terra natal. Ele retornava para sua casa. Mas com uma nova oportunidade na sua mão de ser uma pessoa diferente. Então imagina você chegar de novo na sua vida antiga, reconhecer tudo aquilo que é nostálgico, reconhecer tudo aquilo que é bom e maravilhoso que você tinha antes, mas você não tá mais pelas coisas. Você tá numa mesma situação, mas com uma nova mentalidade. As coisas mudaram, a roda virou, a chave mudou na sua cabeça. E é aqui que Moisés entra em análise, entra em audiência com o rei do Egito, o faraó, e todas as coisas se sucedem. Mas isso vai ficar para um próximo vídeo, porque a gente não tem tempo nesse momento. Eu quero falar bastante sobre a história de Moisés ainda, talvez a gente tenha mais 1 ou 2 vídeos sobre esse assunto, que eu gosto pra caramba, e não vai ser a última vez que vocês vão ver eu e essa fogueira e essa iluminação dramática, mas a gente vai falar bastante ainda sobre muitas e muitas histórias da Bíblia. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. As minhas redes sociais vão estar aqui no link abaixo, assim como algumas referências que eu usei para esse vídeo, como textos de Êxodo e textos de Gênesis e textos de Mateus que eu falei. E eu espero que vocês gostem pra caramba desse vídeo, porque eu tive bastante trabalho para fazer isso e muito planejamento. Ó, um beijo pra vocês, vão na Shalom do Messias e até a próxima. Tchau!